Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui e lá, né? Com todo mundo que está nos acompanhando aqui. Eu vou contar um pouco para vocês, deixa eu me posicionar aqui para o pessoal me ver direitinho lá na câmera. Pronto. Eu vou contar um pouco para vocês e vou navegar um pouco com vocês numa conversa sobre cultura analítica. Vou explicar um pouco para vocês sobre esse conceito, da onde vem, o que está acontecendo e como especificamente está impactando, obviamente, a saúde, que foi o convite que foi me feito aqui, tá? Já foi apresentado, então obrigado pela apresentação. No meu dia a dia eu lidero um laboratório, um instituto, né, internacional. A gente tem base nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. Nós somos aproximadamente 100 pessoas, um grupo pequeno, mas muito especialista, entre matemáticos, estatísticos, programadores, pessoas de tecnologia, onde a gente desvenda esse mundo Big Data e trabalha com a ciência de dados para transformar isso em cultura, que é um pouco do que eu vou contar na nossa conversa. Então, nossa missão, nosso objetivo é promover a cultura analítica através da ciência de dados. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente tem... para quem está aqui na região, né, na região sul do país, do Brasil, a gente tem um instituto com uma área de educação, laboratórios de dados, que é um lugar bem bacana como esse que vocês estão vendo aqui, tá? Tem um monte de termos, elementos técnicos nessa conversa, mas eu vou trazer ele para um ambiente de aplicação. Então, eu não vou ficar falando aqui de deep learning, machine learning na técnica, e sim como ele se aplica ao dia a dia e como que a gente foi aprendendo ao longo do tempo que a implementação de cultura modifica os ambientes de trabalho, como que muda o habitat das pessoas onde elas vivem e o que isso significa no dia a dia dos indivíduos quando eles convivem com isso, tanto na área de saúde, como a gente pode ver aí, Grupo Fleury, Bayer, entre tantas outras empresas que a gente, agora a Novo Nordisk, que é uma companhia que nós também estamos ajudando nesse processo globalmente, entre outras, que estão passando por esse processo. Eu vou trazer um pouco do que a gente já descobriu nessa jornada. Bom, vocês estão ouvindo falar um monte de era de dados, era de tecnologia, e eu não vou ficar repetindo isso, obviamente, porque a gente tem visto falar muito disso nos últimos anos, né? Eu vou me concentrar na conversa, obviamente, no que isso significa culturalmente. Mas tem um elemento que eu gostaria de destacar. Quando a gente fala do crescimento de tecnologia da informação e de dados no mundo, tá? A gente olha muito para a internet, né? Quando surgiu, a colega acabou de falar anteriormente aqui, né? Surgimento de Wi-Fi, smartphone, mídias sociais que amplificam a quantidade de dados que a gente gera como sociedade no mundo todo. Mas tem um negócio que aconteceu e a gente percebeu, demorou para perceber que estava acontecendo, que foi quando a internet das coisas efetivamente passou a fazer parte da nossa vida. A cada 14 segundos, o meu relógio que eu estou usando no meu pulso manda minha frequência cardíaca e meus dados de saúde para um servidor em nuvem. Uma galera está usando exatamente esse mesmo relógio em seus pulsos e a cada 14 segundos isso sincroniza no sistema em nuvem em algum lugar. Lembrando que cada um de nós manda essa frequência diariamente, muitas vezes. Isso significa que aquela necessidade do indivíduo gerar dados não é mais real. Afinal, os sensores estão gerando dados. Os nossos carros circulando nas ruas, os passarinhos navegando, voando, e tudo isso tem sensores coletando esses dados automaticamente. Porque a gente levou muito tempo para entender que a gente tinha uma quantidade de dados finita, a quantidade de pessoas que colocavam os dados nos sistemas. Agora, os dados não têm mais essa limitação. Então, a internet das coisas nos mostrou que a amplitude de geração de dados de cada indivíduo é muito superior à capacidade dele de escrever ou colocar esses dados em algum lugar. Então, quando a gente abre nossa geladeira, quando a gente entra num serviço online, quando a gente está numa videochamada, tudo isso está gerando diversos tipos de dados. Lembrem que quando a gente está fazendo uma leitura de reconhecimento facial através de um sistema de nuvem, a quantidade de dados gerados para poder fazer essa qualificação é gigantesca, sendo que a gente, como indivíduo, não colocou a mão em nada para gerar esses dados. Tá? Durante a pandemia, obviamente, todos ou muitos de nós tiveram que se recolher em casa e trabalhar de casa, o que aumentou ainda mais essa geração de dados, já que os nossos vídeos e a gente em casa gerou uma quantidade cada vez maior de informação, voz e vídeo. Então a gente, a partir disso, só está gerando cada vez mais dados. Isso significa 3 coisas das últimas 3 décadas. Primeiro,
aquilo que a gente entendeu como um movimento da técnica, que foi um movimento de tecnologia da informação fazendo parte dos negócios, crescimento de dados no mundo, Big Data, né? Então volume, variedade, velocidade de dados, e a entrada de uma ciência para tratar essa quantidade de dados, que é a ciência de dados, ela veio lá de 2000 e permanece, obviamente, mas em 2010 acontece uma coisa que ela é cultural. Uma nova economia, na verdade, mais do que isso, um novo modelo organizacional surge. Empresas de tecnologia começam a dominar mercados. E basicamente o que elas usam para dominar mercados são dados. O valor dos dados delas passa a ser o principal elemento competitivo. Então, se transforma numa mudança cultural. A cultura envolvida na organização e na economia se modifica em torno da informação, da tecnologia, da informação. Até quero separar esses dois itens. Não é sobre a tecnologia, é sobre a informação, que é a quantidade de dados que a gente gera, deixa todo esse legado para trás. Só que agora, nessa última década, 2020, acontece um negócio que ele é diferente, tá? Os médicos começam a pegar os dados diretos dos nossos sensores e trabalhar direto com eles, sem necessariamente passar pela organização econômica ou o sistema organizacional do hospital, por exemplo. Como que eles fazem isso? Eles baixam numa planilha os dados e começam eles mesmos a tratar os dados. É óbvio que isso é um grupo muito pequeno ainda de médicos, mas já existe esse comportamento ativo de analisar dados. Então ele deixa de ser uma questão da cultura da organização e passa a ser uma questão do indivíduo. Cada um de nós se torna um agente analítico. A gente se passa a ser analistas de dados. Cada médico, cada enfermeiro, cada profissional em qualquer setor. Obviamente eu estou direcionando a conversa para a saúde, mas em qualquer setor isso está acontecendo. Tá? Então, daqui para frente, muda a lógica de como a gente lida as coisas. No setor de saúde, ela é muito impactada por isso, obviamente. Tá? A digitalização da saúde, que a gente vem ouvido falar e, obviamente, tem sido apresentada aqui dentro, que vem de web, mídias sociais, wearables de uma maneira geral, e que, obviamente, implementa esse conceito de Big Data e Analytics, tá? Ele vem junto de uma necessidade de baixar o custo tecnológico de tudo que a gente está usando, né? Uma necessidade de cada vez mais profissionais analíticos dentro de cada setor, né? É uma natural, e uma democratização da informação onde todo mundo consegue acessar praticamente a mesma informação. Se a gente olhar para os dashboards, para os sistemas de gestão, para as lógicas de dashboards espalhados, se a gente entrar num hospital e for na sala do presidente do hospital, do CEO do hospital, vocês vão ver um monte de dashboards com dados passando em todo momento, de todos eles. Se vocês entrarem num banco, vai ser a mesma coisa. Né? E, claro, isso é resultado, né, de uma necessidade do envelhecimento populacional, que precisa lidar com a informação de outro jeito, né? Um custo muito elevado com relação ao que a gente lida de insumos no dia a dia, né? Então, a partir de agora, a saúde ela é afetada diretamente por essa cultura, por essa revolução que está acontecendo. Tá? Porque essa revolução que eu acabei de falar para vocês, ela mexe no nosso sistema tecnológico, político, social, econômico e cultural. Então, ela afeta tudo que a gente está falando e tudo que a gente está vendo. Em paralelo ao que a gente está vivendo de transformação, tem uma nova geração, né? Então está vindo aí uma meninada, né? Meninos e meninas, dessa meninada que eu estou me referindo, estão vindo aí começando a trabalhar com a gente, só que eles já vêm com um DNA tecnológico implementado. Os filhos de vocês, netos de vocês, irmãos mais novos de vocês, navegam no touch muito melhor do que a gente. E eles também vão navegar em dados muito melhor do que a gente, sem necessariamente fazer uma aula de computação ou uma aula de analytics. Eles vão ter este hábito. Então, quando a gente se olha e pergunta, tá, mas para que analisar dados? Né? Por que precisa de uma cultura como essa? Bom, vamos olhar para o seguinte, tá? Lá no Fórum Econômico Tomorrow, o Jobs of Tomorrow, lá em 2020, apresentou as 10 habilidades mais importantes para qualquer profissional de qualquer meio, de qualquer atuação, não importa se da saúde, indústria, até 2025. A habilidade mais importante que apareceu nesse relatório deles, tá? E continua lá no topo, tá, gente? É o pensamento analítico. E aí a gente tem um problema inicial. O que é o pensamento analítico? Porque a gente está falando de um termo que não foi explicado em nenhum lugar.
Ele não está num livro que traduz isso de uma forma prática. Ele está em talks da área de tecnologia, em sistemas específicos de pessoas que falam sobre isso, mas o médico nunca falou sobre pensamento analítico, ele fala sobre pensamento crítico. Eu estou aqui só usando, obviamente, as referências que a gente tem. Então, a partir disso, a gente precisa de uma breve explicação. Tá? Por quê? A gente mede a maturidade analítica das organizações no Brasil e fora. Tá? E a gente descobriu que mais de 70% das tomadas de decisões não são baseadas em dados. Elas são baseadas em outras coisas que não dados. Tá? E eu vou até mostrar para vocês o que isso significa como decisão. Tá? Mas antes, eu quero usar um exemplo do que isso significa na prática. Eu estou mostrando para vocês aqui um caso, tá? Um estudo da Universidade de Colômbia, isso mesmo, Universidade de Colômbia, tá? Que mostra aqui um caso de tomada de decisão crítico. São juízes, tá? Estou falando aqui, vou até colar aqui, ó. Durante 10 meses, 8 juízes analisaram mais de 1.100, tomaram decisão sobre 1.100 pessoas que foram para o júri deles. 10 meses. Só que durante esses 10 meses, o que eu estou mostrando para vocês é uma média. Aqui vocês estão vendo a decisão das 8 da manhã até as 17 horas, como média desses 10 meses. A decisão mais para cima significa uma decisão mais favorável ao acusado. E a decisão mais para baixo significa uma decisão menos favorável ao acusado. Como vocês podem ver neste gráfico claro da decisão de 8 juízes diferentes durante 10 meses, o cérebro fadiga. A decisão de manhã, pela manhã dele é diferente do que a decisão no final do dia. E sabe o que é pior do que isso? Quando a decisão dele está mudando, só dá uma recompensa para esse cérebro, ele muda a tomada de decisão. O lanche e o almoço faz com que ele tome uma decisão diferente do começo do dia e ele vai mudando. Eu não estou julgando nem analisando se a tomada de decisão desses juízes é certa ou errada. Não tenho condição nenhuma de eu fazer isto. Não conheço o caso, nem os juízes, nem a justiça dessa maneira. O que eu posso ter certeza e afirmar para vocês é que a decisão é diferente. No final do dia, se eu tiver que ir para um júri, eu prefiro ir pela manhã. Então, ou leva uma barra de chocolate para ele, né? Porque pode mudar a tomada de decisão. O que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente não usa os mesmos parâmetros para comparar as coisas, ou seja, eu não tenho os dados disponíveis para ver que eu estou tomando uma decisão diferente no final do dia do que eu tomava pela manhã, eu não consigo entender que isso está acontecendo como um fenômeno. Então, os dados servem para isso. Eles estabilizam o nosso processo decisório. Eles nos mostram que os padrões estão diferentes dentro de uma determinada situação ou circunstância. Isto é sobre data-driven. Isto é sobre ser orientado por dados. Ser orientado por dados, tá? Eu poderia dividir aqui, vou mostrar para vocês um pequeno esquema, tá? Que ajuda a explicar que ele tem duas linhas aqui que movem isso, 2 eixos, tá? Um que é o eixo da mentalidade, de uma mentalidade analógica até uma mentalidade mais digital, e eu estou falando basicamente das nossas habilidades, skills, capacidades individuais, treinamentos, né? Que a gente teve durante a vida. E o outro é sobre o processo, tá? É um processo mais manual na nossa organização até um processo mais automatizado. Aí eu estou falando de uso de ferramentas, tecnologias, softwares, recursos que acelerem, obviamente, o uso de dados dentro da companhia. Quando a gente tem um processo muito manual e uma mentalidade muito analógica, o que vai pesar na tomada de decisão é o feeling. Porque basicamente a gente está usando pouca capacidade digital para isso, né, habilidade digital para isso, e pouca tecnologia da informação. Quando o feeling pesa, e aí é importante separar, tá, gente? Feeling não tem nada a ver com criatividade. O feeling é uma experiência individual, única, que a gente teve e que ela retorna no momento de uma nova decisão. Ela não é uma decisão coletiva, o feeling é individual. E isso no ambiente coletivo pode ser uma coisa perigosa, tá? Se eu tenho mentalidade analógica e tenho muitas ferramentas ao meu redor, à disposição, a gente sofre de um negócio chamado infoxication, intoxicação por consumo excessivo de informação, porque eu não consigo selecionar o que é útil e o que não é. Quando eu tenho um processo manual, não tenho todas as tecnologias, ferramentas, mas já tenho uma mentalidade digital, a gente é inspirado por dados. Geralmente a gente se encontra nesse quadrante, tá, gente? O que a gente faz? A gente consome relatórios de maneira pontual, mas quando a gente quer tomar uma decisão, nem sempre a gente usa como reforço de opinião, tá? Para ser orientado por dados, a gente precisa ter a mentalidade digital e um processo automatizado. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, tem um monte de dados disponíveis, mas o nosso processo de tomada de decisão não é estável.
Então, a gente precisa criar uma camada de dados estruturados, através de ciência de dados, aqui nesse caso, para reduzir o nosso ambiente de dúvida. Esse aqui é um modelo formatado de decisão para que a gente consiga estruturar isso. Só para vocês entenderem o tamanho desse problema, se estima que a gente tem hoje no mundo em torno de 163 zettabytes de dados, tá? Esse aqui é um número da IDC, tá? Tá bem queimadinho lá embaixo, mas é só por causa da nossa visualização, tá? Desses 163 zettabytes de dados, a gente está analisando somente 3% disso. No mundo todo, a gente está analisando 3% de toda a informação que tem à disposição no mundo. Tá? Esse número nos mostra o quanto a gente não está enxergando do mundo. Tá? A ciência de dados, ela mistura ciência e tecnologia aplicadas a áreas de conhecimento, negócios, humanas, saúde, seja lá qual for. Então, ela faz um merge, uma mistura dessas duas áreas, uma área transdisciplinar que mistura matemática, estatística, física com tecnologia, programação, computação e a área de aplicação. O médico, o diretor do hospital, o enfermeiro, seja lá quem está dentro desse processo. Eu estou reforçando isso porque geralmente a gente esquece de envolver a área de atuação. Vem lá os tecnólogos, os cientistas se reúnem, fazem um relatório incrível, com uma modelagem fantástica, estatística, e ninguém nunca usa aquele relatório. Então, esse é um caso comum e a gente vê bastante. A gente acabou de vive, né, uma pandemia, né, ela ainda circula, a gente ainda ouve falar disso bastante, né, mas essa foi a primeira que foi monitorada em tempo real. Durante a pandemia do Covid, né, a gente até fez um relatório específico sobre isso, tá? covid19.capralab.com, que a gente fez estudos, mas durante o Covid, a gente vai perder um pouquinho na visualização, tá, gente? Mas eu vou contar para vocês. O que vocês estão vendo aqui, tá? É o Covid mapeado em Singapura. Cada item desses que estoura, que vocês estão vendo, é o indivíduo transmissor ou o local transmissor que se difunde. Durante essa pandemia, o monitoramento foi possível de identificar cada polo e isolá-lo ou tratá-lo de acordo com as características, entendendo qual era o indivíduo ou como cada indivíduo circulava determinado tipo de vírus. Obviamente que isso aqui envolve um monte de questões de privacidade, por que isso foi feito em Singapura, por que não foi feito em outros países e tal. Eu vou não deixar de lado a questão ética, mas eu vou me concentrar aqui na questão aplicação, que é uma cultura de analisar essa informação, tá? O uso dessa informação, ele tem que seguir regras legais, questões éticas, mas eu quero me concentrar com vocês o potencial da análise num caso como esse. A partir do momento que eu tenho essa informação analisável, o que eu consigo fazer? Eu consigo traçar um plano de ação, entendendo os infectados, como cada um deles está circulando, quem tem o GPS ativo, quem não tem, como que ele utilizou, em que lugar, saiu de casa, não saiu de casa, e, a partir disso, entender a localização desses indivíduos e criar um plano de ação baseado em dados. Então, eu estou criando uma ação data-driven para um problema de saúde. O que a gente está vendo aqui nesse caso é uma análise do problema através de perguntas que eu posso criar modelos analíticos para resolver, ou seja, modelos a partir de dados. O que eu estou contando para vocês é o seguinte, tá? Não importa o que vocês fazem no dia a dia de vocês ou com o que vocês trabalham. Qualquer problema que vocês tenham de negócio se enquadram nesses 4 grupos de perguntas, tá? O que está acontecendo, por que aconteceu, o que vai acontecer e o que eu devo fazer. São as nossas perguntas sobre qualquer coisa da vida, a gente vai cair sempre nelas. Os modelos e modelagens, quando descritivos, ajudam a nos responder o que está acontecendo e quando diagnóstico, por que aconteceu. Estou falando basicamente de relatórios, dashboards, sistemas de decisão que nos ajudam no dia a dia. Quando a gente quer saber o que vai acontecer, a gente vai usar os modelos preditivos, que basicamente são os algoritmos. E quando a gente vai saber o que a gente deve fazer, basicamente a gente vai usar os modelos prescritivos, que é a inteligência artificial. Essa base que vocês estão vendo é construção de conhecimento. Quanto mais conhecimento eu construo, maior a minha possibilidade de ter um sistema de inteligência artificial mais inteligente. Ficou dúbio, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Obviamente, tá, que vocês vão dizer assim, legal, mas isso está muito longe da nossa realidade, porque a gente não tem essa inteligência artificial dessa maneira. Bom, não sei quantos de vocês se locomoveram hoje, tá, mas vários de vocês devem ter utilizado um sistema de aplicativo. Tá? Um motorista de aplicativo, um Uber da vida, né? Vocês usaram todas essas tecnologias. Ele, o motorista, usou todas essas tecnologias para pegar vocês no endereço, saber a melhor rota, deslocar, indicar o caminho,
recompensar com pontos, vocês fazerem o pagamento e tudo mais. Como uma companhia, uma organização usa isso no dia a dia? Enche as salas de telas e vai tomando decisão em tempo real. Isso é uma sala de tomada de decisão em tempo real e eu gosto de trazer ela porque ela demonstra exatamente o que eu mostrei para vocês dos modelos na prática. As duas telas do fundo lá mostram passado, tá? Da esquerda aqui para mim, bom, as azuisinhas. As duas do meio mostram em tempo real o que está acontecendo. E as duas da direita estão mostrando, tá, o que vai acontecer no futuro. Essas telas estão mostrando gestão de negócios, tá? E até para mostrar elas rodando na prática, tá aqui os tomadores de decisão usando essas telas em tempo real. O que eles estão vendo? O gestor de negócio está fazendo uma visita no cliente e está aparecendo para ele o seguinte: a probabilidade de conversão de venda desse negócio é de 72%. Mas, se tu incrementar o produto Y, isso está aparecendo na outra tela, aumenta para 82% a conversão desse negócio. Apaga isso que eu acabei de contar e leva para o sistema de saúde. Se eu utilizar o medicamento X, eu tenho uma situação de melhora em tanto tempo. Se eu utilizar o medicamento Y, vai demorar outro tanto tempo, mas o tempo de permanência nele no hospital é Z. Então, qual decisão posso tomar baseado nos dados de passado, presente e futuro, enquanto eu estou olhando para eles? Aí vocês vão dizer assim: Cabra, tem esse negócio que tu está falando num hospital. Eu vi numa salinha específica quando estava fazendo tratamento de câncer, sei lá, estou pegando um caso aleatório. É pontual, gente. Ele não está amarrando todo o sistema de tomada de decisão. E o fato de ser isolado significa que ele é um silo dentro do ambiente de tomada de decisão. E, obviamente, ao ser um silo, ele não influencia. Não tem uma camada data-driven no hospital. O que ele tem é um ponto de tomada de decisão orientada por dados. Todos os negócios estão virando laboratórios de experimentos. Tá? E aqui, obviamente, os negócios de saúde também. Hipótese que gera experimento, que gera resultado, análise, novas ações. Tudo isso gera dados. Quando tudo isso está gerando dados, obviamente, esse laboratório se torna mais inteligente e mais analítico a cada vez que vai passando. O que eu estou falando para vocês é sobre uma democracia, tá? Uma democracia analítica, onde antes a análise era do CEO, do presidente da companhia, do presidente do país, e hoje todo mundo pode analisar a informação enquanto a coisa está acontecendo. A democracia analítica, tá, ela significa o seguinte: todos vocês sentados aqui, no metaverso ou onde estiverem, a partir de agora se tornam self-service analytics. A gente se torna analistas dos nossos próprios dados. Vários de vocês, se médicos ou da área de saúde, estão vivendo isso. O paciente senta na frente de vocês e diz, o médico fala para o paciente: olha, eu fiz o teu teste cardíaco aqui, tua frequência cardíaca na esteira foi de 180. Não é muito bom para a tua idade. Aí ele tira um smartphone do bolso e diz: nos últimos 15 anos, eu pratico atividade física. Todos os dias. Durante esses 15 anos, a minha frequência cardíaca sempre foi 180. Eu devo me preocupar, doutor? Ele vai olhar e vai dizer: eu não sei, eu nunca tive tantos dados sobre isso. E aqui, a gente não está criticando o modelo de coleta de dados, nem o novo uso de dados, e nem dizendo que o paciente deve fazer isso, porque tem um especialista estudando aquele tipo de dado. O que a gente está dizendo é que mudou o comportamento. E esse dado também está à disposição dele. Né? Então, ele também vai analisar. Né? E cada vez, se eu pegar um sistema, por exemplo, eu estou mostrando o sistema da Apple, né, por exemplo, cada dia eles coletam mais dados sobre saúde e dizem: olha, a tua oxigenação hoje não está boa. Poxa, então onde que ele está? Não, é que ele faz o cálculo da média de não sei o quê, com Y, Z e tal, e gera uma oxigenação, um índice de oxigenação baseado na tua condição de física. Então, essas análises já estão à nossa disposição numa aba do nosso telefone. Porque a gente tem mais capacidade técnica e maior capacidade analítica disponível para poder olhar para isso. Tá? Então, a gente está falando de um momento que não é só o laboratório, não é só o médico, não é só o hospital. O próprio paciente vai olhar para os dados dele. Isso em qualquer área, tá, gente? Assim, pensem nas crianças na escola fazendo as atividades delas, olhando para as próprias atividades delas mesmas. Né? Elas mesmas vão analisar esses dados. Né? O que a gente está passando é o seguinte, tá? A gente sai de análises individuais para aquelas reuniões que a gente fazia, cada um com seu relatório.
para hoje estar vivendo esse momento dos dashboards, dos playgrounds, tá? Onde a gente tem dados em todos os lugares. O que a gente está vendo é que agora tem cada vez mais ferramentas para ter informação self-service, dashboards. E o dashboard aqui, tá? Eu mostrei as salas. Esqueçam as salas. Ele está no smartphone de você, gente. A sala é só uma representação visual que na palestra fica mais fácil explicar. Tá? Porque se eu mostrar a telinha do celular vai ficar pequena, só isso. Mas é a mesma informação visualmente para navegação. Então é inevitável que a próxima fase é de cultura. Tá? Quando vocês entram na sala da Gol Linhas Aéreas, tá? Vocês vão ver isso aqui, tá? Parece a NASA. Aí vocês dizem, puxa, que legal essa área. Essa é uma área de marketing. Não tem ninguém de TI e ninguém de Analytics nessa sala. O time de marketing virou Self-Service Analytics. Eles precisaram virar isso. Eles não são uma área de TI e não são uma área de Analytics, reforçando. Tá? Eles têm suporte dessas áreas, obviamente, mas eles são independentes e lidam de forma independente com o dado, com a informação. O que eu estou mostrando para vocês é que a gente está sincronizando o fluxo de informação com a tomada de decisão. Eu preciso tomar uma decisão, onde está o fluxo de informação relevante para me apoiar nesse processo de decisão. É claro, gente, que eu estou falando aqui de uma escalada aí, né? Tem que melhorar a qualidade dos dados, criar mais produtos de dados, algoritmos, dashboards, inteligência artificial, melhorar a qualidade dos times para que um processo seja mais analítico e as decisões sejam mais data-driven. Mas é inevitável que cada vez tenham mais organizações analíticas e cultura analítica disponível, pelo que eu acabei de falar para vocês. Porque está à disposição de todo mundo. É por isso que uma startup entra e passa a concorrer com um hospital numa área específica tão rápido. Porque, na verdade, ele já nasce com esse DNA aqui. Então, fica mais difícil competir com ele, já que ele tem mais dados. Né? O negócio, né? A mudança que eu estou falando para vocês não é sobre uma técnica, é sobre um comportamento. Tá? E isso afeta todos nós. Porque enquanto era técnica, era código, era software, era uma aceleração que dependia de um servidor específico para isso acontecer. Não é mais assim a história. Essa história agora tá, é uma adaptação de linguagem. É um novo hábito, uma nova forma de fazer as coisas. Mas o recurso está disponível para todo mundo. A gente está falando de uma maneira de pensar diferente. Tá? Essa maturidade que eu falei para vocês, que parte lá da negação do uso de dados, então a maturidade data-driven, né? Até o momento que a pessoa fica mais curiosa, experimenta, se sente mais segura e então se torna orientada por dados, todas as companhias de todos os setores estão passando. Tá, gente? Só que, na processo e na evolução de cultura analítica, a gente descobriu uma coisa. As técnicas, a capacidade técnica evolui muito mais rápido do que a capacidade com pessoas. Então, se a gente olhar para qualquer organização hoje, ela já vai ter implementado recursos de Big Data, de ciência de dados, de algoritmo, inteligência artificial. Está espalhado em todas as organizações. Por quê? Se tu está usando um serviço de e-mail, já tem inteligência artificial embutido lá dentro. Mas a pessoa que está usando esse serviço de e-mail, ela está lá atrás porque ela nem sabe que aquele serviço de e-mail tem alguma coisa de inteligência artificial atrelada àquilo. Então, a cultura analítica foi a última coisa que a gente evoluiu. Enquanto, quando a gente organiza isso no 3P1D, que a gente diz que para a cultura analítica parar de pé precisa de pessoas, processos, políticas e tecnologia, tem que começar por pessoas para saber que tecnologia ativar. Então, a gente está um pouco atrasado nesse fluxo. Quando a gente faz o processo de cultura analítica numa organização, gente, não tem dashboards, não tem nada. É os tomadores de decisão escolhendo os gráficos que eles se sentem mais à vontade, impresso em papel. Que não tem a ver com tecnologia. Vai fazer a automatização dos dados daqueles que forem realmente necessários. A próxima fase de geração de negócios orientados por dados, tá? Ela vai conviver com essa mentalidade data-driven em tudo. Tá? Nesse dia aqui, lá na Unilever, tá? Vocês estão vendo uma estatística de 20 anos, uma menina de 20 anos, dando uma aula para o CEO da companhia sobre os dados que estão disponíveis na companhia. Tem uma virada importante aqui. Eles já entenderam, e tantas outras entenderam, que a companhia está evoluindo de uma fase de baseada em feeling, processos ágeis, para ser uma companhia mais sistêmica e uma empresa de dados. O quanto da organização que vocês estão ligados hoje, seja um hospital, um sistema de saúde ou o que for, já é uma organização onde um dos ativos mais importantes da companhia já são os dados. Dados de paciente, dados de diagnóstico, seja lá o que for essa companhia. A gente viu e vê
tá? Companhias surgindo, virando-se companhias a partir dos dados. Tá? Estou pegando aqui o caso do Grupo Fleury, que tem lá agora a Saúde D, que nasce para ser uma companhia a partir dos dados que o laboratório tem à disposição. A gente fala sobre isso num relatório específico, tá? Em capra.institute/IMA, a gente conta um pouco dessa evolução dessas organizações, tá, gente? Bom, o que eu contei para vocês até agora, tá? Tem uma fase de analytics aqui nessa conversa, tá? A gente saiu lá do BI, do Business Intelligence, passou por uma evolução de Big Data, e aí surgiu uma ciência para reduzir a quantidade de informação que a gente tem. Isso tudo para poder analisar a informação em tempo real. A partir de agora, os algoritmos, aprendizado de máquina e decisão autônomas, ou seja, a inteligência artificial, passam a fazer parte do nosso dia a dia e orientar nossas decisões. Vou voltar lá no motorista de aplicativo, onde 90% do dia dela, é responder a algoritmos. Né? Porque, afinal, ele fica simplesmente seguindo as ordens dos algoritmos, lembrando que o chefe dos algoritmos dentro lá da companhia Uber, só citando um exemplo, gente, sem querer marcas, mas também é um algoritmo. Não tem uma pessoa que fica dizendo, não, tal rota. Não. Na verdade, o cara de liderança é o algoritmo, que é líder do algoritmo, que é líder do algoritmo. Tá? Até que finalmente tem alguém que ensinou a regra. Tá? Mas a lógica é essa. Tá? Então, entenda que o que a gente está falando aqui é que a nossa próxima fase não é sobre ser data-driven, é sobre ser AI-driven, ou seja, orientado pela inteligência artificial. Porque o dado ele pode nos orientar, mas aí a gente complementa a decisão. A inteligência artificial ela vai mais do que isso, ela recomenda e às vezes toma a decisão pela gente. Tá? Então é só para a gente entender para onde a gente está indo nessa conversa. Vem uma nova geração, eu falei um pouquinho dela agora há pouco, mas quero reforçar. Tá? Se vocês olharem as crianças ao redor de vocês, elas já lidam com essa história. Talvez alguns filhos, netos, irmãos mais novos, de novo aqui, né, já tenham lá seus dados e já administrem seus dados dos seus próprios canais no YouTube, dos seus próprios TikTok, redes sociais, e já olham para os seus analytics dia a dia para tomar as decisões de como eles vão impactar mais público ou menos público. Isso a gente já está vendo numa escala de todos. Eles já analisam performance de jogos, né, de games, né? Essas crianças já acompanham esportes através dos dados, NBA, futebol americano, soccer, né, o nosso futebol, seja lá como for. Se vocês viram, tem um aplicativo esse ano, para quem está lá no campo, lá acompanhando a Copa, né, que eles apontam para o campo e aparecem todas as estatísticas enquanto está fazendo isso. E as crianças, óbvio, que amam esse negócio e já navegam, clica no jogador e vai ver a performance de cada um. Essa nova geração ela vem com um pensamento analítico ativo. Ela já vinha com o DNA da tecnologia implementado, porque nasce com um brinquedinho lá, né? A gente precisa ir no restaurante, a gente precisa comer, né, gente? E aí a criança vai conviver lá com esse equipamento, os médicos vão dizer que, não, cuidado com isso, sim, mas a gente precisa comer. Então, obviamente, que essas crianças já vão lidar com a tecnologia de uma maneira diferente. Mas mais do que isso, eles têm mais informação do que a gente teve na vida toda. Todos os dias incrementa a quantidade de informação que eles têm. Então, quando eles tiverem uma ideia ou uma dúvida, eles vão pesquisar. Eles vão entrar e vão dizer o seguinte, será que esse negócio de pensamento crítico aí existe? E ele vai fazer uma busca no Google, vai buscar 1 milhão de referências e montar um artigo sobre pensamento crítico em 15 minutos. Porque, afinal, tu tem tanta informação à disposição para fazer isso. Então, o pensamento crítico mais o pensamento computacional cria esse poder de análise para essa próxima geração. Como é que essa próxima geração vai estudar? Porque, assim, o nosso professor acadêmico da escola, né, de onde a gente foi formado, ele criou uma narrativa para nos ensinar. Né? E, ao fazer isso, seja para ensinar para um médico ou para um profissional de tecnologia, para um programador, ele limitou o mundo. Agora, quando essa criança chega na internet, ela abre o mundo de novo, coleta todos os dados e aprende de uma maneira muito diferente do que a gente aprendeu. Então, vem um pensamento diferente para lidar com as coisas. Cada problema gera, no primeiro momento, uma cegueira informacional, mas com pensamento computacional e crítico ativo, tá, eles vão fazer filtros analíticos, testar hipóteses, ver novas abordagens para os problemas, analisar e fazer um julgamento cada vez mais analítico. Eu estou fazendo esse reforço sobre as crianças, porque a gente tem que estar ligado que essa geração está vivendo com a gente. Tá? E que a gente está sofrendo com esse ambiente de transformação, porque a gente está no meio da geração.
A próxima geração vem com isso nativo. Eu lembro que a gente falou por algum tempo que a gente ia ter escola de programação para as crianças no ensino básico. É óbvio que não precisa, porque ela já vem com esse negócio instalado. Tu vai ensinar a ética na tecnologia. Sim, aí sim. Mas tu não vai ensinar a programar, porque a criança vai aprender a programar num site. Então, assim, gente, está mudando, tá? Se o presente é digital dessa forma, inevitavelmente, o futuro vai ser cada vez mais analítico. Eu queria trazer, eu fiz um bloco final com algumas, porque eu sei que, obviamente, a gente está falando com um público muito específico aqui, e alguns dos aprendizados que a gente trouxe, teve nos últimos anos, eu trouxe em 2 slides para vocês, tá? Um sobre fatos que a gente aprendeu dos dados na área de saúde. A saúde é uma área prioritária para a tecnologia, tá? Primeiro, porque os fundadores das empresas de tecnologia querem viver mais e melhor, tá? Segundo, porque, obviamente, é um setor muito financeiramente interessante, se não pelo meio da economia tradicional, por um meio direto, entre ENMI, entre tantas outras que a gente está vendo por aí. E, claro, o paciente, com toda a razão, e eu sou um deles, quero falar sobre saúde em tempo real, e não de um estudo que foi feito em 1932, baseado numa amostra de 100 pessoas. Então, cada vez mais tem exigência de mais dados. Então, essa adoção está sendo acelerada. Tá? Tem resistências naturais, tá? Do médico, do formador, do hospital e até do paciente. Mas, obviamente, como tudo que a tecnologia faz, ela vai atropelar as resistências. Ela vai criar esse novo cenário, ela vai simplesmente atropelar, porque não é uma resistência real, o virtual vai desmontar isso, né? É um comportamento, né? Como a gente está falando. Então a gente vai cada dia ter o cliente, o paciente, né? O cliente como um todo, da farmacêutica, por exemplo, né? Da indústria farmacêutica, mais analítico. Ele vai analisar cada vez mais essa informação. Então, não é sobre um futuro tech, tá? Na verdade, a gente está falando aqui de um futuro mais analítico, porque a tecnologia pouco importa nessa história. De onde ela vai vir, como vai vir, vou usar o servidor do Google ou da Amazon. De verdade, eu quero só usar os dados e a tecnologia a favor. Né? E tem cada vez mais oportunidades de dados, né? As exatas estão cada vez mais na moda, a gente vê mais crianças, mulheres e pessoas de todas as áreas estudando mais áreas exatas, por um mindset mais analítico, tá, gente? E eu só quero deixar uma coisa sobre a cultura analítica nesse slide que eu queria reforçar e até anotei para fazer esse comentário com vocês, que é: não considerem o uso de tecnologia, dashboards, sistemas como analítico. Lembrem que o analítico significa eu fazer perguntas que vão ser respondidas a partir de cruzamento de dados. Para eu ser analítico, eu não preciso ter uma tela. Eu não preciso nem enxergar, para falar a verdade. Eu posso usar a Alexa para fazer isso para mim. Eu posso fazer uma pergunta que cruze 2, 3, 4 variáveis de dados e ela vai me responder. E a partir de agora, ser analítico significa conversar com dados e não necessariamente olhar para dados. A gente está olhando para dados por um vício antigo. A partir de agora, a gente vai fazer perguntas e esses dados vão ser cruzados. A partir de agora, eu quero dizer, a gente está numa transformação. Né? Gente, sobre o que eu falei? Primeiro, sobre cidadania digital. Acesso à tecnologia cada vez mais rápido, educação digital que está disponível para todo mundo, de uma maneira ou de outra, e um pensamento analítico ativo. Recursos analíticos, tá? Democratização de informação, as ferramentas são cada vez mais amigáveis para análise de informação, e acesso à facilidade das técnicas. O que quer dizer isso? Eu consigo fazer um curso em Python, eu mesmo entrar lá e fazer um curso hoje, sem precisar falar com um professor ou com ninguém. Né? E o ambiente em cada vez mais tempo real. Tudo isso para viver em um ambiente cada vez mais tempo real, né, gente? Então a informação é mais rápida, a gente precisa de mais transparência e colaboração aí nesse processo digital de uma maneira geral. Minha mensagem final para vocês, e aqui só deixando, tá, gente? Tem vários estudos em capra.institute/estudos, tá? Vocês encontram eles lá. Durante a pandemia, eu escrevi um livro que chama-se Rastreável, que conta como a gente poderia ter lidado com uma pandemia diferentemente se a gente olhasse com um pensamento analítico ativo. E esse é meu convite para vocês, não um livro. Meu convite para vocês é que vocês tenham um pensamento analítico. Tá? Que isso desperte para vocês que não é sobre tecnologia essa conversa. É sobre o jeito que a gente olha para o mundo. É o viés, o filtro que a gente criou para o mundo
de olhar pela lente da educação que roteirizou o nosso jeito de olhar para o mundo. E aqui eu estou dizendo, não, o mundo é muito mais amplo que isso, só que tu vai ter que cruzar esses dados. E aí a gente tem uma dificuldade, um desafio a mais para isso. Estou encerrando no meu tempo aqui, mas eu acho que dá para uma pergunta. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, acho que a gente ainda consegue abrir, gente. Por favor. Prometo, gente da organização, que eu vou ser bem objetivo na resposta, tá? Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou artista visual. Citou sobre a questão de inteligência artificial. Como que a inteligência artificial hoje está na legislação brasileira? Não está. Exatamente. Continuo? Não, por favor. Não, mas assim, brincadeira. Não, completando só. Não, mas é ótimo. Completando, a União Europeia já está bem à frente com isso, justamente centrada no ser humano, né? Que é justamente, acredito que seja essa... Esse era o meu complemento, tá? Já existem, não legislação, lei, mas normas. E essas normas no ambiente, assim como o LGPD, que primeiro surgiu na Europa, Estados Unidos não, perdão, primeiro na Europa e depois migrou para outros países, o mesmo com regras para inteligência artificial. Então, vem regras novas por aí. Mas lembre-se que esperar as leis e as regras, tá, significa que está se movendo depois do mercado, porque o que cria as leis e as regras é os movimentos de mercado. Não estou dizendo que isso é bom, tá, gente? Porque a gente vê um monte de coisas erradas feitas em uso de dados de maneira errada, por exemplo, eticamente errada, que deveria ter uma lei. Mas é assim que acontece, né? Porque tu só vai estabelecer uma lei depois que tu tem efetivamente um problema ativo, né? Então, eu acho que o que a gente está esperando de uma inteligência artificial para regular ou para organizar o que vem pela frente, nós não deveríamos fazer isso. Acho que a gente deveria, na verdade, se antecipar a esse movimento, tá, para discutir isso dentro das nossas casas e levar essa discussão para além nesse sentido. Tá? Então, óbvio que é uma resposta super abrangente, mas é porque é um assunto muito abrangente para a gente trazer. Né? Muito obrigado. Obrigado. Gente, muito obrigado.